A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos para a lição de número 4, a paternidade divina, é a escola bíblica dominical neste primeiro trimestre de 2026. A você que está empenhado nos estudos dominicais, com certeza os nossos parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Esteja conosco, com certeza vai ser uma bênção. Pastor Edovilson, Pai do Senhor. A paz do Senhor, Pastor Hércules, a paz do Senhor Jesus aos nossos professores e alunos, todos são bem-vindos para mais uma pré-aula, sempre eu digo, na direção sábia do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus irmãos, você que nos assiste através do YouTube, você pode criar o seu acesso gratuito à plataforma do CETARB para fazer download do material de apoio. O material de apoio ele é gratuito e você consegue fazer download simplesmente fazendo acesso à nossa plataforma. Você acessa o endereço online.cetadb.com.br. Aí você clica no botão entrar, na sequência, se você ainda não tem conta, não é? Você clica em criar conta. Aí vai ser solicitado ali seus dados, nome, endereço, data de nascimento, enfim. Você fornece os dados, cria sua senha. Assim que você criar sua senha, já estará disponível para ti o acesso ao material da Escola Bíblica Dominical, desde a metade do terceiro trimestre do ano passado, ano de 2025, até o trimestre que está em curso, o material está disponível. O que é que fica disponível? Os slides, esse que nós inclusive utilizamos aqui na aula, tanto em PowerPoint quanto em PDF, e também um material de comentário de apoio referente à lição. Desta lição, a de número 4, nós trouxemos aí um material bastante vasto, que vai com certeza acrescentar aí para os nossos irmãos palavras que são destaques da lição, assuntos que são destaques da lição, além de comentários sobre o texto áureo, a leitura bíblica em classe, a palavra-chave, a revelação da paternidade do Pai, reconhecendo a paternidade do Pai, a experiência do amor do Pai e ainda uma dinâmica para ser aplicada junto à classe, cujo assunto, o tema é do conhecimento à experiência do Pai. Esses os assuntos que você tem aí no material de apoio, você faça download, esse material está disponível em PDF, desta lição são 28 páginas que certamente acrescentarão algo no seu ministério. Quero dizer também que, referente à lição de número 2, nós trouxemos no material de apoio um comentário abrangente a respeito do seguinte aspecto: o Filho é gerado, Jesus é gerado, não criado, que esse, inclusive, é um assunto que vai ser abordado na lição de número 4, então nós não vamos repetir o estudo que fizemos especificamente a respeito deste assunto. Você acessa a lição de número 2, onde nós já apresentamos esse tema, faça download do material de apoio e tem ali, bem no finalzinho do material de apoio, 2 páginas de comentário a respeito desse assunto. O Filho é gerado, e isso vai de encontro às teologias, às heresias que estão aí rodando, não é? Nas redes sociais, a respeito do fato de tentarem minimizar Jesus como um ser criado, o que de fato não é verdade. Jesus é gerado e esse material lança luz a respeito desse assunto. Vamos avançar então? A paternidade divina é o tema da lição de número 4, que traz como texto áureo a primeira epístola que João escreveu, capítulo 4, versículo 14, e diz: "E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo." No material de apoio há um comentário, são 4 páginas de comentário a respeito exclusivamente deste versículo, que é o texto áureo da lição. A verdade prática diz o seguinte: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Esta é a verdade prática da lição. A leitura bíblica em classe, você vai acompanhar aí na primeira epístola que João escreveu, capítulo 4, os versículos 13 ao 16. A CPAD está sugerindo os hinos 33, 48 e 511 para o devocional da Escola Bíblica Dominical. Então você fique atento, não é? Porque também a Escola Bíblica Dominical é a oportunidade de aprender não só a palavra, como também a nossa teologia, que é cantada através do nosso inário oficial, a harpa cristã. Os objetivos, irmãos, da lição são 3 os tópicos da lição. No primeiro tópico, nós vamos compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável da sua natureza.
E no segundo tópico vamos reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E no terceiro tópico vamos aplicar os princípios do amor do Pai, tendo como base ou para a base, né, da nossa vida cristã. O pastor Adolvilson agora vai trazer uma definição da palavra-chave paternidade. Muito bem, nós trazemos a princípio, como sempre, uma definição geral, né, de paternidade. O termo tem origem na palavra latim paternitas, que se refere à condição de ser pai. O conceito moderno de paternidade vai além do vínculo biológico, abrangendo também a paternidade socioafetiva e o envolvimento ativo e o cuidado físico e emocional com os filhos. Isso aqui, definição a princípio geral, né? A frase paternidade de Deus, que é o assunto que nós vamos ver hoje, no latim paternitas Dei, né? A Bíblia revela Deus como um pai amoroso, provedor e justo, o modelo supremo de paternidade que cria, guia e disciplina com amor, buscando um relacionamento íntimo com os seus filhos, os quais podem se tornar parte da sua família em Cristo, refletindo a sua natureza através do novo nascimento e obediência, um chamado que inspira pais terrenos a liderar com exemplo, amor e ensino, como por exemplo, temos aí em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Deus é o nosso Pai, destaca a sua natureza de amor incondicional, proteção, ensino e disciplina para o bem, sendo Ele o Criador que nos adota em Cristo para um relacionamento íntimo, um Pai que cuida, perdoa e nos chama à santidade, revelando-se o Pai perfeito que deseja que sejamos seus filhos. Deus é o nosso Pai, ressalta a natureza de relacionamento íntimo, cuidado, protetor e amor incondicional que Deus deseja ter com a humanidade. A paternidade de Deus vai além da criação, envolvendo uma conexão pessoal e transformadora. Enfim, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Muito bem, definida a palavra-chave, paternidade é a palavra-chave da nossa lição. Vamos aqui para a introdução desta lição, onde nós vamos estudar como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Então, fique atento, porque este é o aspecto, como nós já temos falado, irmãos, esta lição, ela vai fundamentar esta doutrina, a Trindade, como uma das fundamentais, né, da nossa fé cristã. E você deve estar atento também a isso, incentivar os irmãos, membros da igreja, a estarem indo para a escola dominical, assistindo às aulas, porque o tema é relevante. Não é? Nós vamos, nesta lição, nós vamos verificar aqui que esta paternidade ela é reconhecida a partir da confissão de Cristo. Aleluia. E ela também é aperfeiçoada em nós por meio do amor. E este que nos garante, na verdade, a comunhão com o nosso Senhor, não é? E também nos capacita a viver com confiança, ainda em fidelidade e também com uma expressão visível da nossa filiação com o Pai diante do mundo. Ou seja, uma maneira de testemunhar, não é? Que de fato somos filhos de Deus. Vamos para o primeiro tópico da lição, com o pastor Adolvilson, a revelação da paternidade do Pai. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 1, lembrando que nós estamos aí frisando a pessoa de Deus, não é? Teontologia. Agora veja bem o tópico 1 e o subponto 1, definição da paternidade do Pai. Veja bem o que está aí no primeiro parágrafo, certo? A paternidade é atributo, ou seja, a qualidade, né, da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Agora, pastor Hércules, senhores professores e alunos, se eu ler só o versículo 6, fica meio truncadão. Eu quero ler o versículo 4, o 5 e o 6, que é a referência que está na lição. Veja bem, Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Veja bem, o Espírito Santo.
E o 5, o verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha o versículo 5, Jesus. E olha o 6, um só Deus e Pai de todos, é o que está aí, não é? O qual é sobre todos e por todos e todos em vós. Aqui nós estamos vendo a operação trinitária trabalhando como Pai. E o assunto hoje é a paternidade de Deus. E eu escrevi aqui, operação trinitária. Embora o Pai seja a fonte, ele opera através do Filho e do Espírito Santo, mostrando unidade de ação. Deus é a fonte, não é? Ele é o nosso Pai. Porém, nós estamos aí vendo a atuação de forma bem clara e objetiva da Santíssima Trindade. O segundo parágrafo diz lá, o Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz lá, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E neste versículo aqui, irmãos, olha, veja bem o que ele diz lá, o nosso querido Paulo destaca, um só Deus o Pai, a fonte, a origem de todas as coisas, um só Senhor, quem é? Jesus Cristo, o agente pelo qual todas as coisas foram criadas e por meio de quem os cristãos vivem. A ênfase é na unidade de Deus com o senhorio de Cristo, que é fundamental para os primeiros cristãos em um mundo politeísta. A passagem não nega a divindade de Jesus, mas define. Nós vemos aqui papéis distintos. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano. Agora, ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado. João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse revelou. Olha que colocação interessante. Deus, o Pai, é invisível. Eu trouxe uma colocação sobre isto. Invisível e transcendente. Ninguém na terra viu a sua plenitude ou a essência. Jesus é o revelador de Deus. Jesus, sendo o Filho unigênito, o Deus unigênito, em algumas traduções, diz lá, do grego monógenes, theos, que compartilha a mesma essência. Nós já vimos isso em aulas anteriores, divina do Pai. E tornou conhecido a humanidade. Ou seja, o Deus invisível, né, que tem aí o texto, se tornou o Deus visível através, claro, da encarnação de Cristo. E temos também aí mais um texto, mas é aquele, voltando aqui para os nossos slides, mas é aquele que gera o Filho. Olha lá, 2,7, Salmos 2,7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Temos que ter cuidado com esta colocação. Se eu isolar este versículo, ora, Jesus então foi gerado, então ele é menor em poder do que o próprio Deus, mas tem uma explicação que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Temos também uma outra referência, Hebreus 1,5, porque o qual os anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Diferença fundamental, criado, criatura, há algo que tem um começo no tempo tirado do nada por Deus. Por exemplo, Adão foi criado, os anjos foram criados, o universo foi criado. Jesus não foi criado, pois ele existia antes de todas as coisas como Deus. Então, criado é uma coisa. E agora, gerado, é o que diz o texto que nós lemos lá. O que é Jesus como gerado? Refere-se à relação eterna e subsistente de Jesus com o Pai. Ele é eternamente gerado, o que significa que desde sempre ele é o Filho da mesma substância. Lembra que nós comentamos várias vezes, então, portanto, ele é consubstancial com Deus Pai, claro, com Deus Filho. A natureza divina do Pai, ele é da natureza divina do Pai, e não uma parte criado ou menor, mas uma mesma essência. Cuidado, então, com esta colocação gerado e criado aí, tem diferença no que se refere quando apontamos para
Jesus, né? Agora, junto com o Pai, procede o Espírito Santo. Olha aí, João 14, 26, diz lá: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha aí, também focando na Trindade. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai Deus enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, Deus, Pai, é a fonte. Olha aí, ó, nesse texto, o Pai enviará, ok? Em meu nome. Isso demonstra a harmonia e a cooperação entre Pai e Filho. E vamos para o terceiro parágrafo. Entender a paternidade divina, Ele é o nosso Pai, é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha aí, ó, vem do alto, tá certo? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Só de Deus e Jesus. É interessante aqui, irmãos, que a dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Boa dádiva, o que é isto? Qual é a boa dádiva? Toda boa dádiva. Que dádiva é esta? É a salvação em Cristo, a maior dádiva de Deus para a humanidade. Se eu leio assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, cadê Jesus? Jesus, Ele é a boa dádiva, aquele que trouxe salvação a todos nós. Muito bem. Como no início mencionei para os irmãos, nós temos no material de apoio da lição 2, um estudo bem detalhado a respeito desse assunto. O Filho é gerado, ou seja, Jesus é gerado, não criado. Você faça download do material de apoio da lição 2. Ah, pastor, mas eu não tenho acesso da plataforma. Mande uma mensagem para o meu WhatsApp, está na tela aí o WhatsApp, manda uma mensagem e diga assim, pastor, quero fazer o acesso da plataforma, e eu vou passar para ti a orientação bem simples de como você consegue fazer isso, para ter acesso à plataforma, fazer download do material e verificar essa questão. Então vamos lá, por que que esse assunto ele importa para nós na lição que nós estamos estudando? Vamos considerar aqui alguns aspectos. Se Jesus fosse criatura, ele não seria o Salvador, porque se é criado, não tem a capacidade de salvar. Exato. Sua cruz não teria o poder infinito que tem, porque a partir da cruz de Cristo, o sangue derramado, os nossos pecados são lavados, temos acesso à salvação, e isso só por meio dele, o sacrifício perfeito. A sua natureza não seria divina, não é, se ele tivesse sido criado. E aí a Trindade seria destruída e a fé cristã estaria toda ela arruinada. Agora, como Jesus é gerado eternamente no Pai, então nós temos essas colocações. Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Ele é verdadeiro Deus. A cruz é eficaz, exatamente porque nós acabamos de mencionar aqui que se ele fosse uma criatura, a cruz não teria o poder que tem, não é isso? A ressurreição é divina, porque ela é inaugurada exatamente pelo próprio Deus que ressuscitou. O Filho é eterno e a Trindade, então, ela é uma realidade existente. Agora, existem aqui 3 frases bem simples, que são pedagógicas para você ensinar a respeito desse assunto, a respeito do assunto que Jesus é gerado e não criado. A primeira, criado tem começo. Quando alguém fala, não, Jesus foi criado. Não, Jesus, se ele tivesse sido criado, teria um começo. Mas a Bíblia diz que ele é gerado eternamente. O que é gerado é eterno. A segunda frase, criado é diferente do Criador. Jesus é o Criador, logo não pode ser criado, porque no princípio, não é, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, não é isso? Por fim, Jesus não veio depois, não é? Porque quem vende a ideia de que Jesus foi criado, então passaria ou tentaria passar a ideia de que Jesus veio depois. Na verdade, não, porque no princípio, não é? No princípio, nós já falamos a respeito disso na aula anterior, não é? Você vai ver ali a palavra Elohim, que é um plural
para o texto que está em Gênesis capítulo 1. Façamos. Ali é plural, já mostrando no original hebraico que havia pluralidade em Deus. Não são pluralidade de deuses, é pluralidade em Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas distintas. Vamos resumir então? Jesus é gerado eternamente pelo Pai, não no tempo, mas na eternidade. Ele é filho por natureza e não por adoção, como é o nosso caso. Nós somos filhos de Deus por adoção e é um aspecto que nós vamos tratar nessa lição. Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância, tem a mesma essência divina. Ele não é criatura, ele é criador. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, diz o texto, nada do que foi feito se fez. Jesus não passou a existir, ele é eterno, ele é desde o começo e não é menos Deus, ele é totalmente Deus. Tudo isso, meus irmãos, conforme eu frisei aqui, está no material de apoio que você vai fazer download da lição 2 sobre esse assunto. Jesus é gerado. Veja só, a Bíblia explica, Jesus é eterno. João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo. Ele criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, que diz, todas as coisas foram feitas por ele. E ainda podemos lançar aqui mão, não é? Se ele criou todas as coisas, então ele não pode ser criação. Porque se foi ele que criou todas as coisas, como que uma criatura pode criar alguma coisa, não é? Ele não tem começo. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas. Ainda, ele é o eu sou, aquele mesmo que se manifesta lá em Êxodo para Moisés, dizendo eu sou o que sou. Jesus, quando está exercendo o seu ministério, João capítulo 8, versículo 58, ele responde e diz assim para os seus ouvintes, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Vamos lá, o texto aqui que eu me referi é Êxodo 3 e 14, né? Quando ele fala com o Moisés, ele reivindica esse nome divino que ele já havia mencionado lá em Êxodo 3 e 14. Por fim, ele é Deus. Capítulo 1 de João, versículo 1, o texto diz, o verbo era Deus. Então, não existe um Deus criado, né? Ele é desde a eternidade. Esse material, meus irmãos, é bastante interessante que você tenha ele e que você estude, faça as suas anotações, se você quiser carregar esse material contigo, porque ele é bastante esclarecedor a respeito do fato de que Jesus não é criado, ele foi gerado por Deus. Vamos lá então, seguindo na nossa lição agora, a lição de número 4, que é a que está em curso, vamos falar sobre a paternidade eterna do Pai. É o subponto 2 aí da sua lição. Considere o texto de João 17,5 que diz assim, glorifica-me tu, ó Pai. E ele segue dizendo assim, com aquela mesma glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E agora glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, João 17,5, porque aqui nós temos exatamente esta afirmação, a paternidade de Deus não tem início no tempo, Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal foi que Jesus mencionou esse versículo aí que nós acabamos de ler, não é? Então, este texto, ele nos ensina esse relacionamento entre o Pai e o Filho, que é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus, como Pai, é eterna. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai. Ele sempre foi Pai, assim como Jesus também sempre foi o Filho. Não que em dado momento no tempo, você consiga dizer, exatamente, vamos exemplificar aqui, exatamente 6.000 anos atrás, em tal horário, aí Deus falou para Jesus, agora você vai existir. Não é isso, ele sempre foi. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito Santo sempre foi o Espírito. Então você vai verificar que esse texto aponta de forma decisiva os aspectos, não é? Quais são os aspectos que nós devemos destacar aqui? É antes da criação, é antes do mundo, é antes do tempo. Já havia tanto o Pai
como filho e havia essa comunhão gloriosa que envolve também o Espírito Santo. Então, Deus não se tornou pai ao criar, ele já era o pai, não é isso? É uma coisa importante de se firmar. Nem ele tenha se tornado, na verdade, pai ao enviar o filho, ele já era o pai. E ainda, nem ao menos quando nos adotou, ele já era pai, mesmo antes de nos adotar como filho, ele sempre foi pai. Essa relação nós temos destacados aí em Efésios capítulo 1, são as referências que você tem na sua lição. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 4, trata exatamente da eleição eterna no Pai. Depois, Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, destaca o fato do Filho ser herdeiro e resplendor da própria glória do Pai. E ainda o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 14, esse fala do Espírito Eterno, foi um texto que nós inclusive trabalhamos muito quando estudamos a lição de número 3. A Trindade, ela não surge na história, ela apenas se manifesta na história porque já existia desde a eternidade. Então, nós vamos verificar que estas afirmações que nós temos aqui na lição, especialmente nesse subponto que fala da paternidade eterna do Pai, é, na verdade, uma vacina que nos protege contra erros que estão aí vagando pelas redes sociais e no pensamento de alguns. Primeiro, que Deus era solitário. Depois, Deus criou e só então ele passou a ser o Pai. Essa é uma ideia que muita gente tem e alimenta essa, que é errada, na verdade, né? Não é assim. Deus é amor, porque eternamente há comunhão de amor entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Vamos avançar. O subponto 3 da lição aqui, o Pai gerou o Filho. Muito bem, está aí o tópico 1 e o subponto 3. A geração do Filho. Nós já comentamos sobre isso, mas trouxe mais aqui uma explicação, vai ficar mais claro. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, mesma natureza, consubstanciais. Porque como o Pai, tem um texto aí, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5 e 26. Eu marquei aqui, ó, criação, novamente. Refere-se a trazer algo à existência a partir do nada, do latim ex nihilo, tá? Onde o resultado é de uma natureza diferente ou menor do que o Criador, lógico, foi criado. Tudo o mais no universo, incluindo anjos, seres humanos, é criado por Deus, tá? Agora, geração, outra colocação para ficar mais claro isso. Geração implica que o que é gerado compartilha da mesma natureza ou substância daquele que o gerou. Dizer que Jesus é gerado, não criado, significa que ele é da mesma substância que o Pai, sendo, portanto, plenamente Deus com o Pai e eterno, não tendo tido um início no tempo. Deus é atemporal, Jesus é atemporal. Sabe, pastor, eu estava pensando enquanto o senhor falava sobre a Trindade, que é uma realidade. E contra textos não existem argumentos contrários. Para o senhor ter uma ideia, nós tentamos falar sobre Deus, o ser de Deus, não conseguimos, porque envolve Cristo e também o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a cristologia, não vai dar para falar, porque envolve o nosso Deus e também o Espírito Santo. Vamos falar sobre a pneumatologia, sobre a pessoa do Espírito Santo, não tem como, eles são inseparáveis. Pode notar que desde o princípio nós estamos tentando falar exclusiva da pessoa de Deus, não conseguimos, porque são uma trindade, mesma essência, não é? A mesma natureza e são consubstanciais. Então veja bem que coisa interessante. Vamos ler o segundo parágrafo? Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O que significa isso? Trouxe um adendo. Dizer que Deus é autoexistente significa que Ele é a fonte de sua própria existência, não dependendo de nada ou ninguém para ser, existindo por si mesmo, não é?
e eternamente, sem começo nem fim, sendo a causa primeira e autossuficiente de toda a criação, diferentemente de tudo o mais que foi criado, e é dependente de Deus. Deus é o eu sou o que sou, a própria vida, a plenitude, que não precisa de nada externo para ser perfeito. Tem algo maravilhoso aqui, um texto que está lá em Salmo 92, antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. E olha aqui um adendo interessante sobre a autoexistência de Deus. Por exemplo, as crianças costumam perguntar, quem criou os animais? E nós respondemos, Deus. Então elas continuam, quem criou Deus? E nós respondemos, Deus não foi criado, Ele sempre existiu. A autoexistência significa que Deus não tem início, mas tem o poder em si mesmo para existir eternamente. Ele não depende de qualquer coisa externa a si próprio para existir. Deus tem vida em si mesmo. No entanto, Deus não criou a si mesmo. É impossível que alguma coisa crie a si mesmo. O conceito da autocriação é contraditório. Nada pode ser autocriado. Por isso, Deus não criou a si mesmo. Para que Deus pudesse criar a si mesmo, teria de existir antes de sua existência, e isso não tem sentido. Então, veja bem, não existe saída. A Bíblia é tremenda, não é mesmo? Para que Deus pudesse criar a si mesmo, teria que existir antes da sua existência, e isso não tem sentido. Também é impossível a existência de outro Deus que criasse Deus. Por quê? Temos um texto. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há outro Deus. Deus não existiu, é algo antes de Deus para criá-lo. Não existiu algo antes de Deus para criá-lo. Nada deu origem a Deus, pois Ele é eterno. Então, levante a teoria que quiser. Aliás, teoria sempre será teoria. O que é uma teoria? Teoria nunca foi comprovado a veracidade ao longo da história. Levante a teoria que levantar sobre a existência de Deus, a autoexistência, não vai conseguir derrubar os argumentos que Deus deixou para nós entendermos através da sua palavra. Olha o terceiro parágrafo. O filho gerado pelo pai também é autoexistente. Implica dizer que o filho não foi criado, mas eternamente gerado. E o filho, assim como o pai, ainda aqui no slide, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Olha a objetividade. João 10:30, eu e o pai somos um. O que significa essa afirmação? Eu trouxe aqui, é uma afirmação chave que sustenta a crença na Trindade, indicando que Jesus Cristo é plenamente Deus, compartilhando a mesma natureza e essência do Pai, embora sendo uma pessoa distinta. Eu creio, pastor, que depois dessas 13 aulas ficará muito bem claro a questão da Santíssima Trindade. Isso não pode ser negado, e quem nega não foi esclarecido a palavra do Senhor. Muito bem, negar isso aí é afrontar o próprio Evangelho. Exato. Que deixa isso de forma muito clara, não é, para a gente. Vamos lá, que esta lição ainda tem o subponto 4. Não é? Normalmente as lições da escola dominical não tem 4 subpontos, mas esta tem, e o assunto é esse: o Pai nos concede o Espírito. O Pai nos concede o Espírito, e o texto base, não é, para isso é exatamente o João capítulo 14, versículo 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, este Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em seu nome. No material de apoio, eu trouxe ali a respeito do Consolador, que aqui é também, não é, Consolador / ensinador. Porque o texto diz assim, olha, o Consolador que o Pai vai enviar, ele vos ensinará. Então, o Consolador aqui, ele é tanto o que consola de fato, mas também o que ensina. São títulos que diz respeito às funções do Espírito Santo, não é? Isso aplicado na vida da igreja e aplicado na vida de cada um de nós que somos crentes em Jesus. Então, nós vamos ter aqui a lição descrevendo o Espírito Santo como enviado pelo Pai e também pelo Filho
para ser o consolador, o confortador, bem como também o ensinador, não é, da igreja. Esse texto nos mostra uma ação trinitária inseparável. Deus enviando em nome do Filho exatamente o envio do Consolador para estar com a gente. Então você verifica que nós temos aqui uma implicação, bem como algo que nós podemos aplicar relacionado à Trindade. Importante frisarmos aqui, Trindade é um Deus que se manifesta distintamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é triteísmo, porque triteísmo seria Deus sendo um Deus, Jesus sendo outro Deus e o Espírito Santo sendo outro Deus, apenas para caracterizar isso para os irmãos. Então, nós temos aqui uma direção conforme nós podemos verificar um conforto, né, nos dias difíceis, nos dias de tribulação, mas também o envio do Espírito Santo que nos proporciona discernimento e nos dá condições para que possamos ter firmeza doutrinária naquilo que nós ensinamos. Acho que esse é um aspecto relevante que a gente deve mencionar aqui. O Espírito Santo, ele também tem a sua origem no Pai, mas também de modo distinto. Ele procede do Pai, e aí o texto sim é João 15, 26, que reafirma, né? Primeiro em João 14, 26, Jesus fala, ó, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, agora 15, 26, ele diz, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, bom, vos hei de enviar, Jesus está dizendo que ele há de enviar da parte do Pai. Então você percebe essa ligação trinitária, não é? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, a gente ainda pode acrescentar João 16 e 7, que também é a referência da lição, que diz assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então, você pega João 14, 26, João 15, 26 e João 16 e 7, e você verifica o próprio Jesus dizendo, não é, a respeito desta origem do Espírito Santo que vem de Deus. Quem vai enviar? O próprio Jesus. Então, perceba aí uma maneira de quase redundância de reafirmar a verdade trinitária. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que apenas uma argumentação, uma exposição teológica. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Então nós temos o Espírito, ele procede do Pai, ele é enviado pelo Filho, então você percebe assim uma harmonia trinitária muito grande. O Pai é a fonte, o Filho é o mediador e o Espírito é aquele que aplica em cada vida a presença divina. Veja que a lição ainda faz menção a Atos capítulo 5, os versículos 3 e 4. O Espírito, ele é o próprio Deus. O episódio aí de Atos capítulo 5 é exatamente o episódio da tramóia, não é? Que fizeram aquele casal de crentes lá no início da igreja. Uniram-se ali o Ananias e a Safira para poder tentar enganar os apóstolos no que diz respeito à venda daquela propriedade, não é? Versículo 3 e 4 disse assim, ó, diz, né? Está escrito, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses? Preste atenção, mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estaria em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Então você percebe que Pedro, fazendo esse diálogo aqui com Ananias, ele está dizendo, olha, você mentiu para o Espírito Santo. Você não mentiu para os homens, você mentiu para quem? Para o próprio Deus, porque ao mentir para o Espírito Santo, o indivíduo está mentindo para Deus. Este Espírito Santo, conforme
é o subponto da lição, que o Pai nos concede, né, o Espírito Santo, ele é enviado para estar conosco quando? Só nos momentos difíceis? Não, ele é enviado para estar conosco sempre. E aí você tem, na referência da lição, João capítulo 14, os versículos 16 e 17, que diz exatamente assim, ó, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que nos envia, nos concede o Espírito Santo, ele, através do Espírito Santo, ele arrumou um jeito de nos manter próximos dele próprio, não é? O Espírito Santo, ele tem esta função, ele nos aproxima do Pai. Por isso que a gente tem falado aqui nas lições que o Espírito Santo tem a função de aplicar aos nossos corações, ao coração de cada crente, exatamente esta gloriosa salvação. Veja, Efésios 2, verso 18, diz assim, ó, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Este Espírito, ele testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que também é uma referência que já temos mencionado aqui, Romanos 8,16, que diz o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito que é concedido pelo Pai, ele também nos guia em toda a verdade. Para tanto, João capítulo 16, ele nos traz também esta verdade. Eu vou sugerir que os irmãos leiam o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 de João, porque esses 3 capítulos de João fecham a questão em cima desta relação de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Veja João 16 e o verso de número 13 diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja então, quão especial é para a vida de cada um de nós que somos crentes, não é, o fato de termos da parte de Deus o Espírito Santo que nos ajuda. É importante, é maravilhoso saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque isso nos traz segurança. Para encerrar, ele habita em nós, ele nos conduz ao Pai, ele testifica que somos filhos e ele nos guia em toda a verdade. Então, nós temos aqui textos bíblicos que mostram que a paternidade divina, ela se torna uma experiência viva e não apenas uma doutrina para ser escrita e para ser ensinada. Não é? Vamos encerrar aqui o tópico primeiro da lição. A paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Ou seja, a revelação da paternidade do Pai nos ensina que Deus não é Pai por função temporária, nem por metáfora humana, mas por identidade eterna. Conhecer Deus como Pai fortalece a nossa fé, de algum modo gera em nós segurança espiritual, além de certamente nos dar certeza, fundamentação nessa doutrina que nós estamos estudando, que é a doutrina da Trindade, que sustenta a nossa experiência pentecostal como autêntica. Nós vamos fazer aqui rapidamente um intervalo, veja aí o nosso comunicado do CETADB e nós já, na sequência, voltamos para o subponto 2, ou na verdade para o tópico 2 da lição, reconhecendo a paternidade do Pai. Já voltamos.
Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco: entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus irmãos, e a lição é de número 4 deste primeiro trimestre de 2026. O assunto, reconhecendo a paternidade do Pai. Pastor Adolfo. O tópico 2, o subponto 1, confessar a Cristo como Filho. Veja bem, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Está aí o texto, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4:15, veja bem, qualquer que confessar, veja bem a abrangência aí da salvação, não é para um grupo específico. Agora eu trouxe uma colocação aqui, irmãos. Confessar não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma declaração de fé e sujeição a Jesus como Messias e Filho de Deus, o que diferencia dos falsos profetas que existiam na época. Essa confissão é uma porta para a vida em Deus. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus, acompanhada de uma vida que reflete esse amor, é a prova de que Deus habita na pessoa e a pessoa em Deus, resultando em uma relação de intimidade e confiança. O que eu quero trazer com isso, pastor? De repente, nós fazemos aí uma campanha evangelística. Eu vou lá pregar, uma pessoa aceita Jesus. Olha, eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador. Ele confessou a Jesus, mas ele está vivendo conforme o Evangelho de Jesus Cristo? Quando se prega aí uma campanha evangelística, 100 pessoas aceitam e sai lá no noticiário, na internet, olha, mais de 100 pessoas aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero continuar aqui afirmando, não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma declaração de fé que procede do coração. Como é que é? Houve mudança de vida? Se não houve mudança de vida, confessar simplesmente não tem sentido. Agora, vamos voltar que eu tenho mais uma colocação sobre isto. Tem aqui o segundo parágrafo. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita, olha aí, ó, no coração do crente. Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, tranquilo. Agora tem outra colocação aí, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, não é simplesmente falar, se expressar. Ó o 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É isso que eu estou querendo trazer, né, diante desse texto. Romanos 10:9-10 ensina que a salvação vem pela fé sincera no coração, ou seja, crendo que Deus ressuscitou Jesus, e pela profissão pública com a boca. Jesus é o Senhor, onde a confissão é evidência externa dessa fé interna. Ou seja, começa no interior, resultando em justificação e salvação, não como um ato mecânico, mas como a expressão do compromisso com Cristo, essencial para viver a vida cristã e ser liberto do poder do pecado. Eu fico pensando da seguinte colocação, as pessoas aceitam a fé, mas foram libertas do pecado? Aí é que está o meu questionamento. Sem aceitaram a Cristo, quantos foram libertos pelo pecado? Aí é que está de repente ajuda, a colocação. Pastor, o texto pois não. Da primeira epístola de João 4,15. Pode. O termo confessar é homologar, é homologueu, né, no grego, que diz respeito a declarar publicamente, assumir com convicção e a partir daí provocar uma mudança de vida. Aleluia. Que faz com que a pessoa tenha um viver,
uma fé e também um testemunho que diz respeito à sua homologação, ao confessar. Não é? Confessar é homologar. Então você está dizendo para as pessoas, é um testemunho externo. Com a boca, o texto de Romanos 10. Exato. Com a boca você está confessando. Então a sua boca está dizendo de forma externa o que é que você de fato agora professa como fé. Mas anteriormente houve algo que aconteceu no interior, Justamente. no coração. Então o confessar é uma implicação muito maior do que... o camarada, essa campanha que você está falando aí, essa aí você foi razoável de que só 100. Mas tem campanha que a turma fala, não, teve 1.000, teve 2.000, teve 3.000. Rapaz, eu fico muito assim, pastor, eu não me convenço, na verdade, quando você está em um culto, que você faz o apelo e as pessoas vêm para frente rindo, assim como que esnobando aquele momento, ou como não dando a consideração ou o valor devido. Agora, eu valorizo sim, quando vem pessoas na chamada de um apelo, que vem chorando, vem aos prantos, você vê que tem contrição, tem quebrantamento. É claro que o Satanás vai lutar para que essas pessoas não se firmem, mas uma pessoa quando ouve uma pregação e responde a um apelo, a um convite que se faz após esta mensagem, em resposta a isso, vem ao altar, e altar aqui eu me refiro ao púlpito, né, na igreja, aos prantos, então eu percebo e entendo que ali está tendo de fato uma frutificação muito maior do que naqueles que vêm ali, faz festa, vem porque outros veio, vem porque amigo veio, se abraçam ali e tal, você olha assim, estão até rindo, não é? Estão até rindo. Então, eu acho que o confessar tem essa implicação Exato. mais profunda. Ou até constrangido por outro irmão. Vamos lá. Vamos lá, tem isso aí também. Às vezes o pregador até fala, vê se tem alguém do seu lado que ainda não é crente e traz ele na frente para receber oração. Tá, ele vai receber oração, então somente a oração, porque o resultado da semente plantada no coração diz respeito à declaração pública, assumir com convicção e daí ter uma vida com fé e com testemunho que esteja devidamente alinhado com a verdade daquilo que foi pregado e com a palavra de Deus. Muito bem. Agora o quarto parágrafo diz assim, essa capacidade, que capacidade? Lembra que nós estamos falando de confessar a Cristo como Filho. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, aí, acabamos de falar, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3 diz lá. Esse texto é esclarecedor. Exatamente. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, envolve aí a ação sobre-humana, sobrenatural do Espírito Santo. Trouxe aqui um adendo sobre 1 Coríntios 12, 3. A confissão, Jesus é o Senhor, é a atuação do Espírito Santo. Porque no contexto da igreja de Corinto, que era marcada pela idolatria e perseguição, apenas o poder do Espírito permitia que alguém reconhecesse a divindade de Cristo, que se comprometesse com ele publicamente. Por quê, pastor? Morriam, eram perseguidos. Então, somente a atuação sobrenatural que a pessoa conversava abertamente, Jesus Cristo é o Senhor, né? E tem essa colocação com ele publicamente, mesmo sob o risco de perigo, distinguindo-se assim do anátema, a maldição, e dos falsos ensinos. O Espírito Santo capacita essa confissão genuína e a manifestação dos dons que servem para a edificação do corpo de Cristo. Agora, vamos lá para o último parágrafo. Diz lá, reconhecer a Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Temos aí as referências, João 14 e 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, melhor dizendo, senão por mim. Vem ao Pai. Jesus está falando dele como o próprio Deus. Eu trouxe um adendo, João 14, 6, é uma declaração central de Jesus afirmando ser o único caminho para Deus Pai, a verdade que liberta, a fonte de vida eterna, significando que a salvação e o conhecimento de Deus não podem ser alcançados por esforços humanos, não é? Então, é somente através do Espírito Santo de Deus. É interessante que as pessoas aí falam, olha, o Deus de vocês evangélicos, o nosso que somos aí da igreja, é o mesmo Deus. E você pode confirmar, só existe um Deus sobre todos.
A questão é o caminho para chegar a esse Deus. E a Bíblia diz, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando ainda sobre este assunto no próximo slide, o tópico 2 do subponto 1, confessar a Cristo como Filho. Agora tem A. Negar o Filho é, por consequência, negar acesso ao Pai. 1 João capítulo 2, aí está o versículo 23, mas o 22 é interessante lermos também. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E o 23, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Cheguei a visitar no hospital uma pessoa muito doente, com doença, segundo os médicos, e foi realmente o que aconteceu, não tinha mais como, né? Estava desenganado pela medicina. E a filha desse senhor vai lá, pastor, e conversa com ele, vê se ele aceita Jesus como Salvador. Fui lá, o senhor conversando com ele, o senhor não quer aceitar Jesus como Salvador? Não estou oferecendo uma religião, estou oferecendo o caminho para o céu. Jesus, o senhor quer aceitar Jesus? A resposta foi, não, eu tenho a minha religião. E morreu dessa maneira, Deus o sabe, não estamos aqui julgando ninguém. Negar o Filho, por consequência, negar acesso ao Pai. E temos aí o último parágrafo desse slide, que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, coragem, Senhor meu e Deus meu. Tomé respondeu e disse, Senhor meu, se referindo a Jesus, Deus meu, se referindo ao próprio Deus. Então, veja bem, estamos aí diante de uma outra colocação, mas alguém pode perguntar, Tomé respondeu e disse, Senhor meu, se referindo a Jesus, Deus meu, se referindo a Deus. E cadê o Espírito Santo? Quando nós lemos ali, esse é João 20, 28, quando nós lemos antes, né, Jesus assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, ele confessou por quê? Estava cheio do Espírito Santo. Maravilha, é isso aí. Veja que a salvação é um negócio glorioso, né? Porque o homem pecou, Deus estabeleceu um plano, Jesus veio para executar, nós chegamos ao ponto de confessar a Cristo como Filho, mediante, única e exclusivamente, a ação do próprio Espírito Santo, né? Senão, a salvação não acontece em nossas vidas, porque, por natureza, a gente quer distância. Essa é uma verdade que a gente vive, né? Uma realidade que a gente vive. O subponto 2, irmãos, ainda nesse tópico segundo, não é? Fala a respeito da perfeição do amor do Pai. Veja que primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 16, diz exatamente isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, diz o texto. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor do Pai, ele é sacrificial e ele é demonstrado por enviar o seu Filho. E o texto aí é João 3,16, é um texto que todos conhecem amplamente, não é? O texto de João, ele não diz apenas que Deus ama, mas que Deus é o próprio amor. Isso significa que esse amor não é apenas algo ocasional, momentâneo, mas faz parte da própria natureza divina. Esse amor, ele se revela de uma forma tanto histórica como também de uma forma objetiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único da espécie. Eita glória! Esse amor, ele tem essa característica, ele é sacrificial e ele também é redentor. Esse amor, você vai acompanhar na sua lição, ele nos adotou. Fomos feitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Quer ver só? Vamos aqui para a primeira epístola de João 3, capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ele nos adotou. Este amor que nós estamos nos referindo aqui, ele também é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. E olha que quem escreve a respeito desse assunto, por inspiração do Espírito de Deus, é o apóstolo Paulo, que foi alguém que sofreu muito por causa do Evangelho, né? Se não, leia o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ali a partir do versículo de número 22, e você vai verificar ali um breve relato de Paulo a respeito dos seus sofrimentos na vida e no ministério. Mas em Romanos 8, ele diz assim, no versículo 38, que é o trecho onde nós temos o cântico da vitória, não é? De Paulo. Ele diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este amor é inquebrável. Este amor também, ele é pessoal. Não é apenas geral, mas ele é individual e é voltado para cada filho que crê. Veja, João capítulo de número 16, e o versículo é o de número 27, o texto diz assim, ó, João 16 e 27, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então entenda, o amor do Pai é a fonte da nossa vida, a nossa salvação, ela nasce, ela brota da abundância desse amor que Deus tem por nós. Não obstante, nós já temos mencionado aqui o texto do Evangelho de João, que é um texto central da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia Efésios 2, versículos 4 e 5, que diz assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e também é Ele que nos guarda até o fim. Veja aqui, nós temos nesta designação, não é, da perfeição do amor do Pai, do fato do amor do Pai ser inquebrantável, nós temos exatamente estas bênçãos. Nisto é perfeito o amor do Pai para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Vamos lá? O subponto 3, com o pastor Adovilson, as bênçãos da filiação divina. Pastor Adovilson. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, medo, especialmente o medo do juízo. Está aí. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João 4,17. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. Qual é esta bênção que está aí? Nos livra do medo do juízo. Ou seja, como que estamos diante de Deus para encontrá-lo hoje, agora? Estou bem? Está tranquilo? Então eu não temo. Agora, se a pessoa estiver meio fora aí da vontade de Deus, ele tem medo, tá bom? Agora, diz o texto, nisso é perfeito o amor para conosco, que para o dia do juízo tenhamos confiança. Que coisa nós temos aí, coisa tremenda, não é? Agora, veja bem, o crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Temos aí o texto, não é? Que está na nossa lição, Romanos capítulo 8, e o versículo
15, eu trouxe aqui na versão transformadora, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Houve esta libertação da escravidão de Satanás. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Será que pode? Claro que pode. Olha aí, ó, vamos ler depois do segundo parágrafo, Ezequiel 18 e 24, na versão transformadora. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como os outros pecadores, devem se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Tem um adendo que eu quero fazer. Então, o importante é como é o fim das coisas e não o começo, porque a pessoa pode errar ao longo da vida e perder a salvação no final da vida. Isso é fato. Olha 1 Coríntios 10, 12, que temos também aí. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, pode perder a salvação ao longo de sua vida sobre a terra? Fato, realidade. Alguns segmentos que não, né? Mas nós comprovamos através da Bíblia que nós podemos perder a salvação. Olha 1 Coríntios 10, 12, eu trouxe um adendo que não está aí. 1 Coríntios 10, 12 adverte que aquele que se julga firme deve ter cuidado para não cair, pois ninguém está imune à tentação, mesmo com experiências espirituais passadas. A passagem, junto com os versículos seguintes, 10, 13, enfatiza vigilância, humildade, dependência de Deus, a oração diária, lembrando que Deus providencia escape para as tentações, mas a confiança excessiva na própria força pode levar à queda, exigindo constância na fé e na prática da palavra. Portanto, o crente pode perder a salvação. Por isso que eu quero destacar aqui o equilíbrio que nós temos na nossa doutrina assembleiana, né? Que ensina, segundo os textos que o pastor acabou de ler aí, que essa questão da segurança incondicional, automática, ela não existe. Né? O que existe, na verdade, é uma segurança relacional, enquanto permanecemos em Cristo, porque se nos afastarmos de Cristo, essa segurança aí, ela se perde, assim como a gente afirma, não é? A gente afirma, em contraponto à doutrina calvinista, que a salvação, sim, ela pode ser perdida, e os textos aí são referências claras a respeito disso. Mas o pastor Edovilson já vai continuar. Exatamente. Corroborando com isso que o pastor Hércules acaba de falar, olha o que está escrito aí, nesse parágrafo, mas sim, que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Eu não tenho medo disto, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele está aí testemunhando no meu espírito, né? Até tem aí, na nova versão transformadora, Efésios 1,13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E o versículo 14, o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Então vocês lembram que nós já comentamos sobre este selo. Nós estamos selados, pertencemos a Deus. O que é esse selo? É uma garantia de herança. O Espírito Santo é descrito como penhor ou garantia da nossa herança, que é a vida eterna, de vida eterna e redenção final. Esse selo é a prova que as promessas de Deus se cumprirão. Portanto, o selo que sela é o próprio Espírito Santo habitando no crente, confirmando a salvação e garantindo a herança eterna. Certa feita, bateram na porta da minha casa 2 pessoas que sempre estão por aí de 2 em 2, pregando sobre a questão, e perguntaram tal, isso e aquilo. Eu perguntei assim, você tem certeza da sua salvação? A resposta foi direta e objetiva, não, ninguém tem. Eu falei, meu amigo, você não tem certeza nem da sua salvação, quer pregar o que para mim? Então nós temos essa certeza, porque o Espírito Santo
não é? Ele testemunha em nosso espírito que somos salvos, não é mesmo? Agora, veja bem, a última colocação desse slide, o verdadeiro amor aperfeiçoado em nós, pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Aí em 1 João, capítulo 4, verso 8. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Eu preciso fazer essa colocação. Em 1 João 4,18, a ideia central é que o amor perfeito de Deus em nós afasta o medo do julgamento e da punição, pois quem teme a punição não alcançou a plenitude deste amor que traz confiança para o dia do juízo, pois vivemos como Jesus viveu. O medo que resta é de condenação, mas o amor de Deus nos libertou dessa ameaça. Então, se alguém tem medo do julgamento, o amor de Deus, pastor, tem que rever essa situação. Com certeza, não está nele, né? Não está nele. Então, nós temos que rever isto em nome de Jesus. Olha só que maravilha. Vamos lá, encerrar aqui o tópico 2, não é reconhecer a paternidade do Pai, é corretamente fazer uma confissão a respeito de quem Jesus é. Não é isso? Porque nós estamos falando a respeito exatamente desse nosso relacionamento com Jesus por meio do reconhecimento da paternidade do Pai. Um outro aspecto, temos que viver no amor que está revelado na cruz, porque não há maior amor do que este, não é? Em Jesus aceitar a cruz. Não é? E ninguém fez isso. Ele disse, ninguém tomou a minha vida, eu a dei. Foi ele que quis. E reconhecer a paternidade do Pai é desfrutar das bênçãos, as bênçãos que só é participante aqueles que são filhos. No nosso caso, obviamente, por adoção, filiação realizada, operada pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse reconhecimento, ele não se realiza, ele não acontece apenas no plano doutrinário, no plano do conhecimento humano, não, mas na experiência que nos conduz a uma vida sem medo, uma vida sem presunção e também uma vida cheia de fé, cheia de amor e uma vida perseverante, porque, vamos falar o que é verdade, servir a Jesus não é fácil. Ninguém se engane achando que é, porque não é. Então nós temos que ser perseverantes, isso também Jesus nos ensinou. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Vamos para o último intervalo e vamos retornar aqui. Ao retornarmos, nós vamos falar a respeito do tópico de número 3. E o tópico 3 fala sobre a experiência do amor do Pai. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, amados, a experiência do amor do Pai é o assunto que o pastor Adolvilson já vai discorrer aqui
a respeito do amor que é aperfeiçoado no crente. Isso, já vamos ler o primeiro e segundo parágrafo aí. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo, sempre. Não devemos esquecer disso. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, não devemos esquecer disso, tá? Tá certo? Mas qualquer que guarda a sua palavra, esta aqui que eu tenho em mãos, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora, veja bem, aperfeiçoado. O que significa isso? Um comentário sobre esse primeiro e segundo parágrafo. Este versículo ensina que o amor de Deus se aperfeiçoa, ou seja, torna-se maduro, né, em quem guarda a sua palavra. E essa obediência à palavra de Cristo é a prova de que realmente estamos nele, em comunhão com Deus, e caminhamos com ele, ou melhor, caminhamos como ele andou, manifestando uma vida de integridade e amor prático, não apenas de palavras vazias, sendo oposto, né? E é um mentiroso que diz conhecer a Deus, mas não o conhece. Então, olha bem, guardar esta palavra. Vamos ler lá o terceiro parágrafo, tá certo? Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Isso é muito forte. Isso aqui não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. 1 João, veja bem lá, nós temos um texto, 5:3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Em outra tradução, não são pesados. Tá bom? Não são pesados. Mandamentos não são penosos, em outra tradução. A frase não são difíceis ou não são pesados significa que para quem nasceu de Deus, obedecer não é um fardo, mas um prazer e um caminho para a liberdade, pois os mandamentos trazem vida e alegria e não angústia. Então, se a pessoa está inserida ali em um determinado contexto religioso e se acha pressionada, é pesado, é difícil seguir, alguma coisa tem que se mudar na sua vida, porque você não passou pela transformação, pelo novo nascimento. Porque quem passa por isto, por esse processo, sabe que não é pesado servir a Deus, é alegria. Porque eu digo para os alunos que esse aqui coloca limite em nossas vidas. Você pode ir até uma altura e será abençoado. Se passar dos limites, será amaldiçoado, virá sim as consequências da desobediência. Agora, veja bem, o último parágrafo diz lá, a cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aqui temos o princípio da fidelidade. Fidelidade em tarefas simples e cotidianas. O pouco demonstra a capacidade de ser fiel em assuntos maiores e mais importantes, não é? Ou muito, como dons espirituais e a vida eterna. Então, queridos irmãos, aí esse fato é uma realidade também com relação à obediência em pequenos atos. No outro slide continua sobre este assunto. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração, Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aqui, irmãos, uma colocação que eu trouxe. O principal prejuízo de ser apenas ouvinte da palavra, segundo Tiago 1:22, é o autoengano. A pessoa se ilude pensando em estar em conformidade com a vontade de Deus, mas na realidade sua fé é infrutífera e não produz transformação real em sua vida. Tiago adverte que a palavra de Deus não é apenas para informação intelectual, mas para ser vivida, experimentada, exigindo uma fé ativa e transformadora. Esse texto também é muito objetivo para os dias de hoje, para a igreja. Portanto, olha o último parágrafo aí. Refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus 22:37 em diante, disse-lhe Jesus,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38, este é o primeiro e grande mandamento. 39, e o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o 40, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui interessante que Jesus sintetizou, resumiu o Antigo Testamento, ou seja, amar a Deus e amar ao próximo. Isso resume toda a lei. Veja bem que eu trouxe um resumo sobre do 37 ao 40 de Mateus 22, indica que a obediência a Deus, fundamentada no amor, é o caminho essencial para o aperfeiçoamento cristão. Jesus resume toda a lei e os profetas em dois mandamentos principais, sugerindo que a prática desses dois mandamentos é a essência de uma vida de fé. Aleluia. Maravilha, o amor é obediente, ele não se opõe à obediência, mas ele se expressa, ele acontece, ele se apresenta por meio da obediência. Talvez Tiago, que tinha uma fé muito prática, né? Ele ao escrever esse texto aí de capítulo 1, versículo 22, que o pastor Edovilson leu, ele quisesse transmitir exatamente essa fé prática. Vamos deixar de ser só ouvinte e vamos praticar a palavra? Porque tem gente que estuda a palavra até mandar parar, né? Mas a vida dele é uma miséria, porque ele estuda, mas não pratica a palavra. E aí ser ouvinte e não praticar, vamos dizer assim, não vai produzir fruto algum. Vamos avançar aqui, o subponto 2, o amor é a marca. O amor é a marca dos filhos de Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. É o que está escrito na primeira epístola que João escreveu, capítulo 4 e o versículo 12. Então, o amor faz distinção entre os verdadeiros filhos de Deus, obviamente, e dos falsos, não é? O amor é esta marca que vai separar os que são verdadeiros dos que são falsos. E o mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Não é pela eloquência da pregação, pela maneira como você fala, nada disso. É pela maneira como você vive. E isso, uma vida em amor. Deus é invisível, mas o seu amor, ele se torna mais do que visível. Ele se torna notável para toda a humanidade quando cristãos verdadeiros vivem a mutualidade desse amor. Veja só, João capítulo 13 é um texto bastante envolvente, não é? Do evangelho que João escreveu, traz ali lições relevantes, não é? O texto do evangelho de João, porque ele começa exatamente com um momento que nós conhecemos como lava-pés, Jesus mostrando a sua humildade, bem como o seu amor pelos discípulos. Mas veja o que ele diz aqui no versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Às vezes a gente vê na igreja, não é, a liderança preocupada com tanta coisa, e com tal, e com som, e com igreja, com prédio, com os confortos. Não. Acho que o versículo 25 resume muito bem o evangelho, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque quem ama de fato revela que conhece a Deus, porque o amor torna real a presença de Deus na vida daqueles que ainda não o conhecem, porque as pessoas vão conhecer a Deus através da minha vida, uma vida que expressa o verdadeiro amor de Deus. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo de número 10, diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Vamos ler de novo? Quem que é de Deus? É a pergunta. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. João 3 e o verso 10. Para completar,
capítulo 4 e o verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja como o assunto aqui, ele fecha a questão. O amor, ele torna real a presença de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem. Ele confirma, na verdade, que alguém passou pela experiência do novo nascimento, porque quem nasce de novo manifesta essa característica de Deus na sua vida, porque Deus é amor. O Pai, ele é conhecido no mundo exatamente pelos seus filhos, quando eles vivem como filhos de um Pai que é amor. Aleluia. Pastor, antes de entrar ali, o senhor leu o 4:20, por favor, o 20, versículo 20, 1 João 4:20. Vamos lá então. Olha como é forte. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha aí. Meu Jesus. A vida cristã começa em Deus e não no homem. O amor do Pai procede da fé. Ele está antes, ele se apresenta, o amor de Deus, antes da nossa conversão, mas ele é quem fundamenta a nossa salvação. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui, pastor Davilson. O amor antes do mérito, ou vem primeiro, não é? Muito bem, o tópico 3, o subponto 3, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, eu trouxe uma colocação, nos lembra esse texto aí, que somos amados por Deus primeiro. E esse amor é o que nos anima, para amarmos os outros. Tá certo? É um ciclo. Deus nos amou, nos respondemos amando-o, correspondendo amando-o. E isso se traduz em amor prático pelo nosso próximo. Vamos para o segundo parágrafo. Eu quero comentar algo sobre isso. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa primeiro, incondicional, do amor divino. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Está em foco aqui, já mencionado 2 vezes. Ele nos amou primeiro. Onde eu quero chegar? Vamos lá. 1 João 4,10 tem um comentário que não está na lição. Define o amor verdadeiro como a iniciativa de Deus em nos amar primeiro, enviando Jesus como sacrifício pelos pecados, e não como nossa capacidade inicial de amar a Deus, destacando a ação sacrificial de Cristo como essência do amor divino, que por sua vez nos capacita a amar uns aos outros. Esse versículo mostra que o amor não é primeiramente um sentimento humano, mas uma ação concreta e doadora de Deus, revelada em Cristo, que nos ensina a amar. Portanto, nós devemos celebrar, pastor, senhores e senhoras que estão nos acompanhando. Ele nos amou primeiro, fomos alcançados por este amor, por isso que estamos aqui, diante desse assunto tão importante na escola bíblica dominical. Olha o terceiro parágrafo. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito. Que mérito? Não temos condições, Antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Lá em Efésios 2:4 e 5, Efésios 2:4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. E o 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí veja bem, vamos continuar, que tem uma colocação que eu quero fazer aí no outro parágrafo. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebido como filhos de Jesus. É para dar glória a Deus de pé, como diz o pregador, lá em Romanos 5:8, não é? É interessante que as pessoas questionam, será que Deus me ama? Por que eu estou passando por isso? É só ler o texto, lá de Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus provou este amor por mim e por você. Então não devemos questionar isso, porque Ele nos ama. Por quê?
Cristo morreu por nós. E temos aí Efésios 1 e 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa doutrina bíblica harmoniza-se com a predestinação divina, com a necessidade da resposta humana, ou seja, Deus trabalhando, e a resposta humana de aceitar a Cristo. Repetindo o texto para ficar melhor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, tem a atitude humana, aceitar a Jesus como Salvador. O último parágrafo desse slide. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo, Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, Deus é amor, diz a Bíblia. E aqui nesse texto diz que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Portanto, o amor de Deus foi derramado em nós. Continuando ainda, fomos amados primeiro. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. João 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Está aqui a chamada morte vicária, morte substituta. Em essência, eu escrevi aqui, João 15, 13, é a descrição do amor incondicional e redentor de Deus, manifestando em Cristo, que nos resgatou e nos deu a oportunidade da vida eterna e abundante. O último parágrafo aqui que o pastor deixou destacado, desse modo espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Eu trouxe aqui para ficar bem claro esse texto, queridos, na Bíblia, a Bíblia Viva, 2 Coríntios 5,14. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos levar. Olha que coisa interessante. O versículo 15, ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possamos viver não mais para si mesmos, para agradar a si mesmos, mas para gastar suas vidas agradando a Cristo, que morreu e novamente ressuscitou por causa deles ou de nós. Aleluia! O amor do Pai, ele é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Então nós temos aqui de forma muito clara que o amor, ele é amadurecido nas nossas vidas pela obediência, e aqui obediência à palavra de Deus, porque esse amor amadurecido, ele identifica os verdadeiros filhos de Deus. Este amor que nós tratamos aqui, nesse tópico 3º da lição, ele fica muito claro para nós, ele nasce a partir da iniciativa do próprio Deus. Exatamente. Por isso eu já disse lá atrás, a salvação ela aconteceu de uma forma maravilhosa, não foi o homem que procurou Deus. Se você busca lá em Gênesis, o homem e a mulher se esquivou de Deus, foi Deus que foi procurar o casal que havia pecado, e assim também nos procurou, por intermédio de Jesus. A iniciativa dele sempre foi. Esse amor nos molda, molda o nosso caráter, as nossas relações e especialmente o nosso testemunho. Vamos então para a conclusão a lição de número 4. É o primeiro trimestre de 2026, estamos estudando a Santíssima Trindade. Pastor Adeleuso. Concluindo a lição de hoje, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito, estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, com isso nós vamos encerrar aqui a nossa aula da lição de número 4, e eu quero dizer para você
que todo o material de apoio está disponível gratuitamente para download na plataforma do CETADB. Se você não tem ainda o acesso na plataforma, que é gratuito, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para você, se você tiver dificuldade em criar o perfil, não é? Você pode mandar mensagem que eu mando lá para ti, um descritivo bem simples de como você faz isso. E se você já tem o perfil, né, o acesso ali, fica fácil para fazer download de todas as lições, desde as lições do terceiro trimestre de 2025 para cá, está tudo disponível na plataforma do CETADB e é gratuito para aqueles que fazem o acesso ali e criam, né, o seu perfil, que é bem simples, online.cetadb, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, online.cetadb.com.br, você acessa, na parte de baixo você clica em entrar, e se você não tem o perfil, clique em criar conta, forneça ali os dados que são solicitados, nome, dados de nascimento, telefone, e-mail, acho que também, e a senha. Criou a sua senha, já automaticamente fica disponível para ti o material da Escola Bíblica Dominical. Clicando ali na opção, você vai ter disponível todas as lições. A gente sempre antecipa com uma semana a lição da semana seguinte, não é? Então, você vai tendo acesso aí ao conteúdo que é elaborado para esse fim. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja glorificado também em sua vida. Pastor. Muito bem, forte abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor.